Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar início às aulas de ECE em fenômenos térmicos. E o primeiro tópico é sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, a gente já viu, quando paramos na suspensão do curso, um conceito de energia interna de um sistema. Então, eu tenho aqui meu sistema termodinâmico, é caracterizado aqui por temperatura, volume, pressão, etc. E, particularmente, eu vou olhar para a energia que caracteriza esse sistema, que é conhecida como energia interna. Tá? Bom, há uma maneira aqui de modificar essa energia interna, ou seja, energia eu consigo adicionar ou retirar, conforme nós vimos através do que a gente chama de calor. Tá? Só relembrando, eu tenho aqui em torno do meu sistema que eu chamo de vizinhança, e o calor acontece, a transferência de energia por calor acontece quando há uma diferença de temperatura entre a vizinhança e o sistema. E, evidentemente, aqui eu estou falando de paredes adiabáticas que permitem trocas de calor. Bom, o que a gente vai introduzir nessa aula aqui é que há uma outra forma de se modificar a energia do sistema, que é adicionar ou retirar através do que a gente chama de trabalho. E aqui no conceito de trabalho, nós pensamos em uma força que está presente, um conjunto de forças para acontecer o quê? A transferência de energia. Então, você pode retirar a energia do sistema, pode adicionar energia do sistema. Tá? Bom, são essas duas formas aqui, trabalho e calor, que vão modificar a energia interna do sistema. E isso aqui, essa relação entre energia interna, trabalho, que eu vou caracterizar pela letra W, calor, que é Q, tá? Essa relação é o que nós definimos de primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, a gente vai desenvolver em mais detalhes esse tópico aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então vamos continuar com a aula 1 do ECE. Como dito, o nosso tópico principal é falar sobre a primeira lei da termodinâmica, mas antes eu vou discutir o trabalho em processos termodinâmicos. Tá? Eu tenho aqui um pistão com gás, um gás que ocupa um determinado volume V, uma pressão P, uma determinada temperatura T. Tá? E o que eu vou fazer é, na situação que está aqui da figura, esse gás vai sofrer uma compressão e aqui eu vou assumir a situação que a compressão é quase estática. Tá? O que significa isso? É que acontece devagar. De tal maneira que, à medida que o volume está mudando, eu tenho que fazer lentamente para o sistema entrar em equilíbrio. O sistema entra em equilíbrio, muda mais um pouquinho o volume, e assim por diante. De tal maneira que, se, por exemplo, tivesse aqui um gás ideal, a relação PV igual a nRT vai valer durante todo o processo de compressão. Tá? Bom, essa compressão é devido a uma força aqui externa, F, tá? E se eu tenho uma força F, esse pistão está se movendo, eu vou lembrar aqui, vocês viram isso em fenômenos mecânicos, por exemplo,
trabalho de uma força infinitesimal. Trabalho, nesse caso aqui, da força F, quando o pistão se desloca de uma quantidade infinitesimal dr. Tá? Colocando em versores, na direção J, direção vertical, eu tenho a força que está para baixo, então explicitamente tem um sinal negativo aqui. E o dr, a direção também é vertical, então vai ser dyj. Tá? Lembrando que uma força aplicada numa área A está relacionada à pressão da seguinte maneira: pressão é força sobre a área. Então, força é pressão vezes a área. Então, daqui eu escrevo força, pressão vezes a área. Faço o produto escalar J escalar J, que é igual a 1. Então, eu resulto nessa expressão daqui. Agora, eu observo a área vezes dy. Esta área aqui, multiplicado pelo dy, vai dar um volume infinitesimal dV. De tal maneira que eu tenho uma expressão final que o trabalho infinitesimal é menos P dV. Por causa do sinal negativo, a primeira impressão que se tem é que esse trabalho vai ser sempre negativo, mas já que pressão é uma grandeza positiva, mas nós precisamos olhar a variável dV. Se o gás, no caso desse exemplo aqui, o gás está sendo comprimido, então significa que dV é negativo, o volume está diminuindo. Portanto, o trabalho será positivo. Tá? Numa situação contrária, que o gás se expanda, o dV é positivo, então, por causa do sinal negativo que tem no W, o trabalho será negativo. Essa expressão é infinitesimal, e se a gente tiver aqui uma variação de volume finita, de VI para VF, eu simplesmente vou integrar. Eu posso representar essa integral aqui, graficamente, lembrando que eu posso colocar P em função de V. Então, isso significa que eu pego aqui eixo das ordenadas, pressão, e o eixo das abscissas, volume. Tá? Então, nesse caso, eu tenho P em função de V. Na linguagem do cálculo, esse cara seria F de X por X. E quando eu integro F de X dx, se essa linha aqui é a função f de x, a integral de VI, VF, vai me dar essa área aqui, pelo menos numericamente. A gente tem que tomar cuidado aqui com o sinal, então sinal negativo aqui. Tá? Então, isso que mostra, se eu tenho uma situação em equilíbrio térmico inicial, com volume VI, pressão PI, eu vou até uma situação, um estado final, F, com volume VF, pressão PF, evidentemente essa área aqui vai depender do processo termodinâmico. Né? E o que significa matematicamente depender do processo termodinâmico? Essa linha aqui caracteriza um determinado processo termodinâmico. Por exemplo, eu poderia partir da situação inicial I até a situação F para um outro, aqui no diagrama PV, um outro caminho. Por exemplo, eu poderia fazer este caminho aqui. Né? Se eu fizer esse caminho, a área agora vai ter uma contribuição maior em relação ao caminho original. Só para ilustrar, tenho 3 processos termodinâmicos que têm os mesmos estados: final e inicial. Então, estão aqui estado inicial e final. O primeiro processo está aqui, o segundo aqui, e o terceiro
é importante dizer que eu estou assumindo temperatura constante. Ou seja, eu estou assumindo que esse cara aqui é um processo isotérmico. Tá? Bom, nesse processo, começando aqui pelo primeiro processo que eu tenho é estado inicial, vai para um estado intermediário A e depois um estado final F. De I até A, pressão não muda. Um processo em que a pressão é constante, nós chamamos esse processo de processo isobárico. E tem uma segunda parte desse processo, que é de A até F. De A até F, volume não muda, permanece constante no valor VF. Num processo que o volume não muda, nós chamamos esse processo de isocórico. Tá? Para calcular o trabalho desse processo em particular, o primeiro, nós dividimos em duas partes. Então, o trabalho de I até F vai ser igual o trabalho do primeiro trecho de I até A e segundo trecho que é de A até F. Tá? Aqui no primeiro trecho, lembrando que o trabalho é integral de menos PDV, no primeiro trecho a pressão é constante e vale, como a pressão é constante, eu vou deixa eu voltar aqui, tirar da integral, porque é constante. Esse valor aqui constante, VI. Aí fica a integral de VI até VA. Menos PDV. Nessa segunda parte aqui, que é o trabalho de A até F, na verdade o volume A igual ao volume F, ou seja, dV igual a zero, portanto, o trabalho igual a zero. Essa integral aqui de dV é simplesmente V, substituindo os limites de integração, VF fica como VA igual a VF, VA igual a VF, então eu tenho o resultado final, que é menos PI VF menos VI. Tá? Então, só observando aqui, a segunda integral dá zero. Toda vez que eu tenho um processo termodinâmico em que o volume permanece constante, o trabalho é zero. Agora vamos para o segundo processo, só analisar de novo. Segundo processo também é um processo isobárico e isocórico, só que inverte a ordem. Ele começa aqui isocórico e depois vai para isobárico. Então, nesse caso, de novo, o trabalho total da situação do estado inicial I para o estado inicial F, eu posso dividir esse trabalho em duas partes. São dois caminhos distintos. A primeira parte, que agora, que é isocórico, trabalho é zero. E o segundo é isobárico. Como isobárico, a pressão é constante, sai da integral, e essa pressão é a pressão PF, então simplesmente fica a integral de dV de um volume que vai de VB, que é igual ao volume inicial VI, até um volume VF. Integral de dV, V, substituindo os limites da integração, vai ficar menos PF, VF, menos VI. Eu não observei no primeiro processo, mas eu vou observar agora que VF é menor do que VI, então é compressão, né? Então, nessa compressão aqui, isso aqui é menor do que zero, e pressão é sempre positivo, e eu tenho um sinal negativo. Menos com menos dá mais, resultando num trabalho maior do que zero. Trabalho positivo. O terceiro processo, que eu disse que era um processo isotérmico. O que significa processo isotérmico? A temperatura é constante, tá? Então, nesse caso aqui, vou partir também
da definição do trabalho que estou utilizando, menos integral de PDV. Só que a pressão, nesse caso aqui, eu posso usar a equação de estado de um gás ideal, portanto, esse resultado que eu vou obter aqui é exclusivamente para um gás ideal. Só vou isolar a pressão. Isolando a pressão, eu tenho P igual a nRT sobre V, e eu jogo ou coloco a expressão da pressão aqui dentro da integral. Menos, N é constante, R é constante. Processo exotérmico, portanto, temperatura também é constante. Então, todos eles saem e fica integral de VI até VF de dV sobre V. Lembrando que integral de dV sobre V é ln de V. Faço os limites de VI até VF. Eu tenho ln de VF dividido por VI. Então, o resultado final está aqui. Continuando, então, a gente observa aqui, é só olhar a figura que, independentemente do processo, todos eles começam com volume VI e terminam com volume VF, menor. Então, nesse caso aqui, é um processo de compressão, portanto, o ΔV, nesse caso, é negativo e o trabalho vai ser positivo. Tá? Então, essa é a observação que eu faço. Numa situação diferente, contrária, seria um caso em que o volume final é maior do que o volume inicial. Então, nesse caso, pela definição que nós estamos usando do trabalho, que é o trabalho da força externa, esse trabalho vai ser negativo. Tá? Uma maneira diferente de interpretar, a gente vai voltar nesse assunto sempre que falar sobre primeira lei de termodinâmica, tá? É mudar a agente de quem está realizando o trabalho. Tá? Então, nessa situação VF maior que VI, né, eu posso pensar que não é um agente externo que esteja realizando o trabalho, mas é o sistema que está realizando o trabalho. Quem que é meu sistema nesse caso aqui? Meu sistema é o gás. E o trabalho do gás vai ser o contrário do trabalho da força externa. O trabalho do gás vai ser menos o trabalho da força externa. Como o trabalho da força externa para VF maior que VI negativo, o trabalho do gás, nesse caso aqui, o trabalho é maior do que zero. O trabalho do gás é maior do que zero. Bom, o que importa é, ao invés de ficar preocupado com o sinal e decorar a fórmula, é entender primeiro o conceito de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é energia transferida. Então, quando a gente transfere energia no sistema termodinâmico, a gente está falando olhando o sistema, olhando a vizinhança. Então, 3 possibilidades acontecem. O trabalho, por trabalho, a energia entra no sistema, ou sai do sistema, ou nem entra nem sai, que é o trabalho igual a zero. Tá? Então, nesse caso, da maneira que a gente está definindo o trabalho, na nossa definição, se o trabalho é maior do que zero, a energia entra no sistema termodinâmico. Tá? E se o trabalho é negativo, é contrário, portanto,
a energia é retirada do sistema termodinâmico. Bom, com isso a gente deixa bastante claro o que é o conceito de trabalho no processo termodinâmico. Aí eu vou lembrar algo que já nós falamos no curso, que é o conceito de calor. Fisicamente, conceito físico. O que é calor? Calor também é uma forma de uma quantidade, uma transferência de energia. É uma que a gente chama de energia em trânsito. Então, tanto W, calor, como, trabalho, como Q, o calor, eles são média energia em trânsito. E Q, para lembrar, é uma transferência de energia que se dá a diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Tá? E é bastante claro, nesse caso aqui, a definição é clara, que Q maior que zero acontece quando eu adiciono energia ao sistema. Então, tenho aqui o meu sistema termodinâmico, que é o gás. Se Q maior que zero, significa que energia em forma de calor está entrando no sistema. E de acordo com a nossa definição de W, tá? Se o volume aqui diminui, significa que tem uma força, né? Poderia ter, né? Mas da maneira que a gente define, é que esse trabalho da força externa é maior que zero. E também entra energia no sistema. Tá? Se eu junto as duas formas de energia, transferência de energia, que é trabalho e calor, eu tenho a primeira lei da termodinâmica, diz que a variação da energia interna desse sistema aqui é igual à quantidade de calor que o sistema recebe ou doa, mais a quantidade de trabalho realizado pelo agente externo. Tá? Então, lembrando que, da maneira que a gente definiu aqui o trabalho, é trabalho de um agente externo. Então, isso aqui, que é a primeira lei da termodinâmica, nada mais é do que a lei da conservação de energia. Tá? Então, uma analogia bobinha, mas acho que vai pesar, talvez fique mais claro. Imagine o sistema termodinâmico como sendo todo o dinheiro que você tem, num banco, por exemplo, tá? E o W, vamos supor, que seja a maneira de você ir para o caixa e colocar o dinheiro, ou seja, depositar, ou retirar. Então, é uma coisa, um processo físico que alguém vai lá e faça isso. Tá? Então, aí a sua conta pode aumentar, né? Seu saldo pode aumentar ou diminuir. E que, por outro lado, a gente pode imaginar um processo em que seja de uma forma eletrônica. Cartão de débito, pagamento, transações eletrônicas, etc. Tá? Aí também você pode o quê? Retirar dinheiro ou acrescentar, depositar. As duas formas de retirada e depósito vão contribuir para a variação do seu saldo. Tá? Então, a analogia seria isso. E é muito bem claro que existem duas maneiras de transferir o dinheiro. E nessas duas maneiras, você pode tanto aumentar seu saldo, ou seja, depositar dinheiro, ou diminuir o saldo retirando. Tudo bem? Então, essa é a analogia que fica. Quando eu tenho um processo infinitesimal, a variação de energia infinitesimal vai ser a soma de uma variação, uma transferência de calor infinitesimal e uma transferência de energia em forma de trabalho infinitesimal. Na linguagem
matemática, nós dizemos que tanto dQ como dW são diferenciais inexatas. Tá? Na linguagem da física, isso significa que Q e W não são variáveis de estado. O que significa que não é variável de estado? Então, pega lá uma amostra de um gás a uma determinada temperatura. Está lá, em equilíbrio térmico. Um determinado volume, uma determinada pressão. E a questão é, eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é o calor desse gás? Qual é o trabalho desse gás? Não, não dá. Tá? O que acontece é que essa amostra é submetida a um determinado processo termodinâmico, tá? E durante esse processo termodinâmico, nós podemos dizer qual é o calor ganho ou perdido para o sistema e qual é o trabalho realizado pelo agente ou pelo gás, pelo agente externo, pelo gás, nesse processo termodinâmico. Então, não são o que nós chamamos de variáveis de estado. Tá? Em outras palavras, matemáticas também, então dQ e dW não são integrais inexatas, portanto, vão depender do caminho. Que caminho? Num diagrama PV, a maneira que o processo termodinâmico acontece. Tá? Então, dQ não é uma diferencial exata, então é inexata. dW também. Só que a soma dQ mais dW é uma diferencial exata. Na linguagem da física, o que significa isso? Significa que a energia interna só depende do estado inicial e final. Na verdade, isso nós já vimos com um gás ideal, quando a gente estudou, desenvolveu a teoria cinética dos gases, nós desenvolvemos a seguinte equação, só para relembrá-los, que a energia interna de um gás era 3nRT dividido por 2. Mais tarde a gente vai ver que isso vale para um gás ideal monoatômico, mas o fato é que a energia interna do gás só depende da temperatura. Tá? Então, o que isso significa? Não depende do processo termodinâmico, porque a temperatura é uma variável de estado. Então, aquele exemplo que eu tinha lá, um gás, qual é a temperatura inicial? Se tiver em equilíbrio térmico, eu sei responder. Qual é a temperatura final? Idem. Se o gás está em equilíbrio térmico, eu sei qual é a temperatura final. Tá? Então, a variação de energia interna não depende da maneira com que essa amostra de gás sofreu o processo termodinâmico. Só depende de 2 pontos, inicial e final. Agora a gente vai discutir um pouquinho em detalhes, aqui está como sendo aplicação da primeira lei da termodinâmica, nada mais do que pegar alguns casos particulares e discutir. Tá? Então, o primeiro processo a ser discutido aqui é um processo adiabático e como é que fica a primeira lei da termodinâmica no processo adiabático. Tá? Então, por definição, um processo adiabático é aquele processo que não há troca de calor ou passagem de calor de sistema para vizinhança e vice-versa. Ou seja, processo que Q igual a zero. Como isso pode acontecer? De 2 maneiras, basicamente, classificando. Primeiro, eu posso ter um sistema que possua uma parede
ou paredes adiabáticas. Então, não permite troca de calor. Por outro lado, eu posso ter um sistema que não necessariamente tem uma parede adiabática, mas esse processo acontece muito rapidamente. Não dá tempo de haver um equilíbrio térmico nesse processo termodinâmico. Tá? Então, como não há tempo muito rápido, o que acontece é que aproximadamente não há troca de calor. Isso, evidentemente, comparando com processos quase estáticos. Tá? Nesse caso aqui, a primeira lei da termodinâmica, porque Q igual a zero, a primeira lei da termodinâmica fica que a variação da energia interna é igual ao trabalho. Tá? E quais são alguns exemplos que a gente pode citar? Já olhando para as aulas futuras, principalmente quando a gente vai falar sobre máquinas térmicas, tá? Esses processos acontecem nos ciclos de máquinas térmicas, então durante a expansão de gases, por exemplo, tá? Quando a gente for falar sobre refrigeradores, liquefação de gases, outro exemplo também está ligado ao motor de combustão, o golpe de compressão de motor a diesel. São processos que são tratados como sendo adiabáticos. Tá? Agora, algo muito importante nesse processo adiabático que, vamos voltar aqui, variação de energia interna depende do trabalho. Tá? Só que, se pega um gás ideal, a energia interna depende basicamente de um gás ideal, basicamente depende da temperatura. Então, significa que se o trabalho for diferente de zero, haverá variação de energia interna, portanto, variação de temperatura. É muito comum vocês, eu vejo isso muito, a pessoa bate o olho e fala, é um processo adiabático, Q igual a zero, T constante. Na verdade, muito pelo contrário, tá? Não existe essa relação. Eu vou mostrar aqui um vídeo que, na verdade, no site do Moodle. Então, esses vídeos estão disponibilizados para vocês aqui no ECE Aula 1, parte de vídeos. É sobre esse terceiro vídeo aqui, deixa eu ver o terceiro, é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto vídeo, que eu vou mostrar aqui de uma forma dramática num processo que é adiabático. Tá? Já parei o vídeo no lugar certo para começar. Então, o que acontece? Eu tenho um pistão aqui e ele colocou um pedaço de papel nesse pistão e vamos ver. Ele vai apertar, e BUM! Aconteceu, aumentou a temperatura e houve a ignição de tal maneira que a folha de papel que estava aqui queimou. Tá? Então, isso é um exemplo de um processo adiabático. Bom, então, voltando para notas de aula, um outro processo, esse aqui, na verdade, é bastante peculiar, é chamado processo de expansão livre. Tá? O que consiste isso? Eu tenho aqui uma amostra de gás, ocupa um determinado volume, tá? A parede aqui é isolante, e o gás só ocupa uma parte desse recipiente, e a outra parte, que é a parte de cima, tem vácuo, ou seja, é vácuo. Tá? E aqui, esse gás é contido por uma membrana. Tudo bem? Bom, o que consiste a expansão livre? A expansão livre é um processo que essa membrana aqui se rompe rapidamente, repentinamente. Ou seja, não é um furinho pequenininho que se faz aqui e o gás vai escapando aos poucos. Não, ele simplesmente rasga e todo o gás que tem aqui vai fazer o quê? Vai tentar ocupar o vácuo. Tá? Então, isso aqui é expansão livre. Esse processo de expansão livre, em termos da primeira lei da termodinâmica, o que nós temos? Então vamos lá.
Primeiro eu falei que a parede aqui é adiabática. Então, Q igual a zero. Não há troca de calor com o sistema. Sistema com a vizinhança. Segundo, o volume do gás muda. Mas, na expansão livre, tá? Quando a membrana se rompe, tem que ver que o gás, quando vai para o vácuo, na verdade, o trabalho é zero, porque o vácuo tem pressão zero. Tá? Então, não oferece resistência para o gás passar para esse lado aqui, para ocupar, porque acontece de repente. Lembrando que na expansão livre, a expansão acontece rapidamente. Então, apesar do aumento do volume, nesse caso específico, muito específico, tá? Na expansão livre, o trabalho é zero. Tá? Então, como o trabalho é zero, Q também é zero, resulta que variação da energia interna do sistema é zero. Lembrando que para um gás, a energia interna só depende da temperatura, e se eu falo que a variação da energia interna é igual a zero, então isso resulta que a temperatura do gás permanece constante. Tá? Então esse é um processo de expansão livre. Um outro processo que nós já, no contexto do trabalho, nós já abordamos, são os processos isobáricos. Isobáricos significa processos que a pressão se mantém constante. Então, conforme nós vimos, pela definição de trabalho, trabalho é menos integral de VI até VF de PDV. A pressão é constante, significa que vai sair da integral. E vai ser integral de dV, que é menos P, integral de dV, V, substituindo os limites de integração, VF menos VI. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, que é variação da energia interna, é Q mais W. O W vai ser, o calor vai ser menos P, VF menos VI. O que eu posso falar de Q? Nada. Vai depender como esse processo termodinâmico aconteceu. Tá? Eu sei que é isobárico, mas preciso de mais detalhes aqui. Tudo bem? Outro processo que é chamado de processos isocóricos. Isocórico significa que o volume não muda, ou seja, permanece constante. E se o volume permanece constante, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, a primeira lei da termodinâmica simplesmente fica: variação da energia interna se deve exclusivamente ao calor. E, finalmente, o último processo aqui que nós vamos analisar são os processos isotérmicos. Último não, é penúltimo, porque nós vamos falar de um processo cíclico. Mas o processo cíclico, na verdade, vai depender de outros subprocessos. Mas, enfim, o que são os processos isotérmicos? Isotérmico significa que a temperatura não muda, ou seja, permanece constante. E se a temperatura permanece constante, uma coisa, pelo menos para o gás, eu sei, a variação de energia interna é igual a zero. Porque a energia interna do gás só depende quer dizer, só não, né? Mas depende basicamente da temperatura e do número de mols e da natureza do gás. Então, pela primeira lei de termodinâmica, como variação da energia interna é igual a zero, então significa que Q mais W igual a zero, ou seja, Q igual
menos W. Bom, dá para fazer mais ainda. Nós conseguimos calcular W, que é o calor. Na verdade, nós já fizemos isso, né? O que é o W? Não vamos voltar a fazer isso, mas tem que lembrar que W é igual menos integral de PDV. Pressão, se é um gás ideal, é nRT, dividido pelo volume. N é constante, R é constante, T é constante no processo isotérmico. Então, fazendo a integral de VI, volume inicial, até VF, volume final, o resultado que eu tenho aqui é trabalho é menos nRT ln de VF sobre VI. Tá? Então, a observação que eu faço aqui, deixa eu só limpar, é que trabalho é diferente de zero e a variação de energia interna é igual a zero, então significa que Q necessariamente tem que ser diferente de zero, por causa dessa relação aqui, no processo isotérmico. Ou seja, num processo isotérmico, Q é diferente de zero. Bom, finalmente, nós vamos falar aqui de um processo cíclico, que o que caracteriza o processo cíclico é que o processo termina onde começa. Tá? Então, a primeira informação que eu tenho é que nesse processo cíclico, o que acontece? A temperatura final é igual à temperatura inicial, assim como outras variáveis. Tá? Então, em particular, a energia interna, que é uma variável de estado, não depende do processo termodinâmico, mas sim a condição inicial, condição final. Temperatura é constante, então significa que variação de energia igual a zero. Então, durante o processo, o que eu tenho é que vai ter uma certa quantidade de calor Q trocada entre sistema e vizinhança e um trabalho realizado. A soma Q mais W num ciclo tem que ser igual a zero. Tá? Para ilustrar melhor aqui, eu tenho um processo A até B. É um processo isocórico, ou seja, volume constante. B para C é um processo isobárico, ou seja, a pressão constante. E, finalmente, de C para A, um processo isotérmico. Tá? Vamos analisar de A para B. Trabalho é igual a zero. Tá? E se pegar um diagrama, no diagrama PV, vendo que P vezes V igual a N, deixa eu melhorar aqui a escrita, tá? Igual a NRT, então significa que para um determinado volume e pressão, vamos pegar aqui no ponto A, eu tenho nRT, uma temperatura que é a temperatura do A. Tá? Quando eu vou para o B, o que acontece é que a pressão diminui e o volume permanece constante. Então, para essa relação ser válida, a temperatura também diminui. Então, o que significa? A temperatura do B é menor que a temperatura do A. Então, a variação da energia interna, porque a temperatura diminuiu, a variação da energia interna é negativa. E como Q é igual a zero, então isso significa que, como nesse caso aqui, delta E interna é igual a Q, Q também é negativo. Tá? Então, por conta disso, o que acontece é que o calor, Q sendo negativo, o calor sai do sistema.
Tá? Bom, deixa eu limpar aqui de novo. B para C, processo isobárico. No processo isobárico, eu sei calcular o trabalho, mas uma análise que eu faço aqui, de novo, eu tenho PV igual nRT. Estou pensando aqui num gás ideal. Tá? A pressão permanece constante no processo B para C, volume aumenta. Se o volume aumenta, para essa igualdade permanecer válida, a temperatura também precisa aumentar. Ou seja, TC é maior do que TB. Se TC é maior que TB, houve aumento da temperatura e, portanto, houve aumento na energia interna. Tá? E o que acontece com o trabalho? O trabalho, como o volume aumenta, o trabalho é negativo, da maneira como estamos definindo o trabalho. Então, negativo. Bom, se o trabalho é negativo, mas a energia interna do sistema está aumentando, então o que significa? Significa que Q2 calor está entrando no sistema. Tá? Deixa eu limpar. E finalmente do processo do C para A. Como a temperatura é constante, porque eu falei que o processo é isotérmico, a variação da energia interna é igual a zero. Tá? Como o volume diminui, então significa que o trabalho vai ser positivo. E como a soma do trabalho mais o calor tem que dar zero, tem que dar variação de energia interna que é zero, então significa que trabalho positivo, calor negativo, portanto, nesse caso aqui, o calor negativo significa que sai do sistema. Tá? Então, essa é a análise que nós fazemos do processo cíclico. E aí nós podemos calcular, por exemplo, qual é o trabalho total. É o trabalho W1, W2, W3, que é a soma do trabalho de cada processo, que é o processo 1, 2, 3. Tá? E nesse caso, esse trabalho é positivo. Tá? O que acontece é que, na definição do trabalho que nós temos aqui, né, se o trabalho é positivo, num ciclo, significa que o processo é no sentido anti-horário. Então, deixa eu retornar aqui. Então, no sentido anti-horário. Então, se eu olho o processo de C para A, que é esse cara aqui, o trabalho é tudo isso aqui. E é positivo. Tá? E aí, tem um trecho A para B, o trabalho é zero, e B para C, o trabalho é negativo, porque o volume aumenta. Trabalho negativo, eu vou marcar aqui com linhas azuis. Tá? A soma aqui do vermelho e azul vai dar zero. E o trabalho resultante vai ser exatamente esse trabalho achurado aqui. Tá? Isso aqui vai ser maior do que zero. E o processo está no sentido anti-horário. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, continuando. Então, como eu disse, a variação de energia interna é zero. E, portanto, Q igual a menos dW, menos W. W eu sei que é um processo anti-horário, conforme explicado, é positivo. Então, significa que o Q total do sistema é zero. Zero não, é menor do que zero. Então, significa que o calor sai do sistema. Tá? Isso quando eu estou percorrendo no sentido anti-horário. Se o ciclo é desenvolvido no sentido horário, que é o contrário, tá? Então a gente tem que inverter nosso raciocínio. O W passa a ser negativo. Deixa eu voltar para o meu vermelho aqui.
E se o W é negativo, a soma do W mais Q num ciclo tem que dar zero, então Q tem que ser maior do que zero. Tá? Mais para frente, nós exploraremos bastante processos cíclicos, porque esses processos vão modelar processos que acontecem em máquinas termodinâmicas. Tá? E aí, a questão que fica é, eu tenho um diagrama pressão no eixo das ordenadas, volume no eixo das abscissas. Tem um determinado processo termodinâmico cíclico. Tá? Para ser uma máquina térmica, pergunta é, esse processo deve ser no sentido horário ou no sentido anti-horário? Essa é a questão. Tá? É claro, é só você pegar vocês pegarem o livro e olhar lá na máquinas térmicas que a resposta é imediata, mas é interessante parar e analisar um pouquinho, né, qual que é a resposta aí de vocês. Bom, o objetivo aqui da aula assíncrona não é resolver em detalhes os exercícios, tá? Eu gostaria que vocês, quando estivesse assistindo vídeos, o vídeo, parasse num problema, pegue uma folha de papel, uma caneta, um lápis e tenta resolver o problema, tá? Para tentar resolver o problema, a primeira coisa, tem que ler com cuidado. Então, aqui eu tenho uma situação que eu não vou resolver, mas só vou discutir. Eu tenho 1 grama de água, tá? Líquido, e vai evaporar isobaricamente. Então, significa que, isobaricamente, significa que a pressão é constante e o problema da pressão é a pressão atmosférica, aproximadamente 10 a quinta Pascal. O volume líquido é 1 centímetro cúbico e o volume de estado vapor é 1.671 centímetros cúbicos. Tá? Aí o exercício ou problema pergunta qual o trabalho realizado sobre o vapor na expansão e a mudança na energia interna do sistema. Tá? Aí também o problema fala para ignorar qualquer mistura do vapor com o ar ao redor. Então, o que significa? Que a gente vai adotar um modelo de simplificação que o vapor que está aqui vai aumentando, vai simplesmente empurrando o ar ao redor, tá? Então, vamos colorir o vapor aqui uma cor diferente, tá? Então, esse cara aqui vai expandindo, evidentemente, em todas as direções, né? Porque a pressão atmosférica é homogênea, tá? A seta aqui não representa corretamente. Então, o que acontece é que esse conteúdo que tem do gás vai aumentando, o volume vai aumentando, e não vai haver mistura com o ar. Isso acontece de uma forma isobárica, a pressão atmosférica. Então, essa informação é bastante importante. Tá? Então, o interessante aqui é vocês pausarem o vídeo, pegar uma folha de papel, uma caneta, um lápis e tentar resolver. Tá? A resolução está aqui. Tá? O que vai acontecer aqui é que tem um processo de evaporação. Então, eu preciso lembrar da primeira parte do curso da mudança da água do estado líquido para o gasoso. Isso acontece
a pressão constante atmosférica, é a expressão que é válida, que nós já trabalhamos isso em sala de aula, e essa pressão expressão, desculpe, é Q é calor, é massa vezes calor latente, e nesse caso de vaporização. Tá? Então, com isso, como eu tenho a massa, eu posso ter Q. Tudo bem? Por outro lado, eu tenho a pressão atmosférica. Eu tenho P. Eu tenho um volume final e eu tenho um volume inicial. Então, eu tenho o trabalho W. Tá? Aí eu vou lembrar da primeira lei de termodinâmica, que Q mais W é variação da energia interna. Tudo bem? Vocês vão fazer em casa, com cuidado, conferir esses valores. E a energia interna do sistema vai ser 2,09 kJ. Desculpa, não. Seria variação da energia interna, tá? Que é positivo. Bom, agora tem a primeira questão que eu falei, que a energia interna era, ou é, deixa eu escrever aqui de novo, a expressão que eu escrevi antes, energia interna igual a 3nRT dividido por 2. Tá? Agora, eu preciso lembrar do seguinte, que nesse caso aqui, eu tenho água no estado líquido, que vai se transformar em água no estado de vapor. Essa expressão aqui só é válida para gás e, particularmente, para um tipo de gás ideal. Tá? Então, essa expressão não vale. Então, o fato de ter aumento da variação de energia interna, nesse caso aqui, não acarreta no aumento da temperatura do sistema. De fato, num processo de vaporização, solidificação, ou seja, de mudança de estado, não há variação de temperatura. Tá? Então, esse exemplo aqui, de certa maneira, serve para a gente não ficar viciado e pensar sempre no meu sistema como sendo um gás. Muito menos um gás ideal. Tá? Tem um outro exemplo, que é o exemplo 2. Nesse exemplo, eu tenho meu sistema é um gás, está aqui dentro. Só que esse conjunto recipiente onde o gás se localiza está dentro de um recipiente que tem uma mistura de água com gelo. Quando a gente fala de uma mistura, um banho de água e gelo, já se pressupõe que esse cara está a 0 graus Celsius. Tá? Nas condições normais aí da pressão atmosférica. Aí o gás é submetido a 3 processos termodinâmicos. Tá? Primeiro, o pistão é empurrado rapidamente para baixo. Claro, o gás é comprimido. Segundo, se mantém o pistão nessa posição e deixa lá um tempo para que retorne a temperatura do banho de água com gelo. Tá? Deixa descansando lá um tempo, atingindo o equilíbrio térmico. Terceiro, o pistão é elevado, vou levantar, para a posição original. Só que tem uma palavra-chave aqui. Deixa eu apagar toda a bagunça que eu fiz aqui. É lentamente. Tá? Sendo que o primeiro caso ele é empurrado rapidamente. Tudo bem? Aí eu tenho uma série de perguntas. Duas. A primeira é: o sistema do gás
Qual é o tipo de processo termodinâmico especial representado por cada um desses processos? Pergunta. Aí, desenhe o ciclo completo em diagrama PV. No item B, se o trabalho realizado sobre o gás durante o ciclo, está falando do ciclo, for 500 joules, qual é a massa do gelo que derrete durante esse ciclo? Bom, vamos por partes aqui. Deixa eu primeiro considerar o item A, qualitativamente. Tá? No item A, no processo 1, pistão é empurrado rapidamente. Aí vocês lembram daquele vídeo da dupla que botou fogo no papel lá comprimindo um cilindro? Então, esse processo é muito rápido, então é um processo adiabático. Tá? Bom, nesse processo adiabático, a temperatura do gás vai aumentar, só que no processo 2, ele vai manter o volume constante e aguardar um pouquinho. Então, significa que a temperatura do gás vai voltar a ser a temperatura do banho de água com gelo, que é 0 graus Celsius. Tá? Então, nesse processo, é um processo que o pistão está parado, então, volume constante. Tá? E o terceiro processo, o pistão é elevado muito lentamente. Então, muito lentamente significa que sempre nesse processo vai ter o equilíbrio térmico do gás com a mistura de água e gelo. Ou seja, a temperatura, nesse caso, vai se manter constante. Tá? Como partimos da temperatura do gás como sendo igual ao do gelo, que no final do item do processo 2 é isso que acontece, então o processo 3 é um processo isotérmico. Tá? Então, a resposta está aqui, o gráfico. Tá? Vocês vão analisar um pouquinho com cuidado. E deixa eu voltar aqui para o item B. E a pergunta é, se o trabalho realizado for sobre o gás, importantíssimo, 500 joules, qual a massa de gelo que derrete durante esse ciclo? Tá? O que acontece num ciclo? Pela primeira lei de termodinâmica, variação da energia interna é igual, vou desenhar aqui, variação de energia interna, não parece uma boa ideia, deixa eu utilizar aqui texto. Então, delta E int é igual Q mais W. Se eu estou pensando num ciclo, então esse cara aqui é zero. E o problema afirma que o trabalho realizado sobre o gás foi de 500 joules sobre o gás. O gás ganhou 500 joules num ciclo. Como num ciclo a variação de energia interna é zero, esse cara no gás é zero para o gás. Então, e o gás está aqui. Então, o que aconteceu? Saiu calor, Q negativo. Tá? Se o Q saiu, vai para onde? Vai para sua vizinhança, que é a mistura de água e gelo. Mistura de água e gelo está a temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Se eu sei a quantidade de calor que a mistura de água e gelo recebeu, evidentemente, fazendo Q igual a massa vezes calor latente de fusão, eu tenho o valor da massa de gelo que vai ser derretido durante esse processo aí no ciclo. Tá? Então, do ponto de vista quantitativo, qualitativo, aqui a questão A está aqui, e a questão B está feito. Tá? Faço passo a passo. Não é o objetivo aqui, é entender primeiro qualitativamente, né, fenomenologicamente o que está acontecendo, e depois vocês colocam números aí para ver se esses números estão batendo ou não. Tá?
Então, com isso, essa é a questão 2. Finalmente, nós temos aqui a questão 3, é a última, que eu tenho explicitamente, o problema fala que é um gás inicial, e ele dá a condição inicial, que é PI, VI, TI, que é o ponto A aqui, tá? Então, tem o diagrama P, eixo das ordenadas, e volume no eixo das abscissas, tá? Então, aqui, eu sei que a temperatura é TI, tá? E como o gás é ideal, eu sei que PI/VI igual a NR/TI, tá? Aí tem uma série de perguntas. Primeiro, descubra o trabalho resultante realizado sobre o gás por ciclo. Então, o ciclo está aqui, um ciclo retangular, tá? Depois, item B, qual é a energia resultante adicionada ao sistema pelo calor por ciclo, tá? E obtenha o valor numérico do trabalho resultante realizado por ciclo. Aí ele fala explicitamente 1 mol de gás e essa temperatura inicial de 0 graus Celsius. Tá? Bom, não vou detalhadamente, mas basicamente, trabalho é essa área aqui. Tem que tomar cuidado com o sinal. Da forma que nós estamos definindo o trabalho nesse processo, que é cíclico, tá? O volume aqui está aumentando, essa contribuição se o volume está aumentando, é negativa, e outra contribuição aqui é positiva. A parte negativa ganha do positivo, então esse trabalho esperado é menor do que zero. Aí vocês fazem a conta aqui para calcular a área do retângulo, e o final eu tenho aqui menos 4 PI/VI. Tá? Aí eu tenho que lembrar que num ciclo a variação de energia interna é nula, portanto, com isso eu tenho o valor de Q. Aí para o item C, deixa eu voltar aqui. No item C, obtenha o valor numérico do trabalho por ciclo, para 1 mol de um gás inicialmente a 0 graus Celsius. Tá? Por ciclo, eu obtive isso aqui, menos 4 PI/VI. O problema não dá PI/VI, mas ele fala que é um gás ideal. Sendo um gás ideal, nós sabemos que PI/VI igual NR/TI. Tá? Então, no lugar de PI/VI, nós substituímos por NR/TI. N igual a 1, R é a constante universal dos gases, a temperatura de 0 graus Celsius, transforma isso aqui em Kelvin, para obter o trabalho aqui em joules. Tá? E aí vocês conseguem chegar na resposta, né, numérica, se fizerem tudo certinho, vai ser conforme esperado, esse trabalho é negativo com esse valor. Bom, com isso, então, nós encerramos a aula EC1. O conselho que eu dou aqui é que, quando for ver esta aula, né, tiver dúvidas, anotem essas dúvidas, tentem resolver os problemas resolvidos, né? Resolver por conta própria, tá? Deixa eu sair da aula, tá? E dúvidas, tá? Anotem as dúvidas. Nós temos atendimento de professor, que pode ser feito ali. Bom, evidentemente, tudo que vai ser à distância. Nós temos monitoria, nós temos as aulas síncronas, tá? Então, não fique com dúvidas. Quaisquer dúvidas, anotem e perguntem, exponham seus professores, para os monitores, tá? E a gente vai tentar levar o curso da melhor maneira possível, tá? Então, até a próxima aula.